Fala galera, tudo bom? Meu nome é Isaías, professor de Geografia, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre os movimentos populacionais. Primeiro nós vamos ver o que são movimentos populacionais, quais são os tipos desses movimentos e por que as pessoas elas se movimentam de um lugar para o outro. Então está aqui nossa aula, movimentos populacionais. Nós temos que entender primeiramente o que é, ou o que são, melhor dizendo, migração. Migração nada mais é do que um movimento populacional de pessoas de um lugar para o outro. Então, esses movimentos que as pessoas fazem no espaço são chamados de migração. E essas migrações, elas podem ser de dois tipos. As migrações, elas podem ser um movimento de entrada em algum lugar, e aí esse movimento de entrada da população é chamado de imigração, e o movimento de saída, que é quando as pessoas elas saem para um outro lugar. Isso é chamado de emigração. Então, não vamos confundir os termos. Migração são os movimentos populacionais dessas pessoas de um lugar para o outro. Imigração é o movimento de chegada e emigração é o movimento de saída. Então, essas pessoas elas se movimentam por diversos fatores. Quais são os fatores, professor, que fazem com que as pessoas elas se movimentem no espaço? As migrações, pessoal, elas podem ser migrações que ocorrem dentro do próprio país, são chamadas as migrações internas. Por exemplo, antigamente os nordestinos saíam da nossa região e iam para a região sudeste ou região centro-oeste em busca de melhores condições de trabalho. Então, esses deslocamentos das pessoas dentro do próprio país são chamadas de migrações internas. Quando ocorre a migração das pessoas de um país para o outro, é chamado de migrações externas. Por exemplo, o Brasil recebeu muitos migrantes de outros países durante a década de 30 e 40, sobretudo na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, esse movimento de pessoas de um país para o outro, usa-se esse termo de migrações externas. Então, migrações internas, movimento dentro do próprio país, migrações externas de um país para o outro. E por que as pessoas migram, professor? Bem, pessoal, as pessoas migram primeiramente, sobretudo, em busca de melhores condições de trabalho. É o que aconteceu, por exemplo, como eu já falei anteriormente, no Nordeste. As pessoas saíam em busca de melhores condições de trabalho na região sudeste e centro-oeste do país. As pessoas migram também em relação ao estudo. Por exemplo, muitos brasileiros migram para outros países, como Estados Unidos, Austrália, Japão e alguns países europeus, em busca de uma melhor qualificação nos seus estudos. As pessoas também migram por conta de desastres naturais, que a gente pode dar como exemplo o desastre de 2004, quando nós tivemos o grande tsunami na Indonésia. As pessoas tiveram que sair daquele local por conta de um desastre natural, e aí pode ser por erupções vulcânicas, terremotos e por aí vai. As pessoas também podem migrar por conta dos desastres ambientais ocasionados pelo homem. E aí a gente pode citar o desastre que nós tivemos recentemente em Minas Gerais, da represa de Brumadinho, onde nós tivemos ali, que foi um desastre ambiental que o homem ocasionou, onde atingiu diversas famílias, essas famílias tiveram que ser deslocadas daquele lugar. Nós também temos a migração de pessoas por conta de conflitos. Um conflito bem recente que está ocorrendo agora no país vizinho da Venezuela, onde aquela crise política gerada faz com que as pessoas elas busquem outros países por conta dos conflitos que ocorrem lá na Venezuela, no seu país. Pode também haver migrações de um país para outro, de uma região para outra, por conta de perseguições políticas, religiosas, sobretudo. Isso ocorre em muitos países do Oriente Médio. E também outros fatores. Existe também o que a gente chama de migrantes refugiados, que são pessoas que migram de uma região ou de um país para outro em decorrência de muitos fatores. E aí esses fatores, por exemplo, podem ser desastres ambientais. E aí, falando recentemente agora, retomando o exemplo de Brumadinho, que as pessoas tiveram que se refugiar em outra cidade, beleza? Nós também temos, por conta de guerras e conflitos, vamos citar a Síria, por exemplo. Nós temos hoje um conflito político dentro da Síria, onde milhões de sírios saíram do seu país e buscaram outros países como refúgio, como o próprio nome já diz. Nós também temos por perseguições, e aí a gente deve destacar, por exemplo, o cristianismo, a religião cristã, lá na Ásia, onde muitos são perseguidos pela religião do islamismo. E também a gente pode citar as crises políticas. Síria, Ruanda, Venezuela são alguns países que mostram pessoas que saem por conta dessas crises políticas em busca de melhores condições de vida nos outros países. Então, essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos o que são migrações,
a diferença entre emigração, movimento de saída, imigração, movimento de entrada e o porquê das pessoas migrarem de um lugar para o outro. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe no comentário, curta o vídeo, compartilhe aí. Até a próxima.